A gente começa esse CL com mais um desdobramento, minha gente, da operação da Polícia Federal, que prendeu o ex-ajudante de ordens e ex-braço direito de Bolsonaro na semana passada, o coronel Mauro Cid, e também o ex-major Ailton Barros. E aí a gente tem novos desdobramentos. Só para lembrar, gente, o Barros é aquele que mandou áudios para o Cid traçando um roteiro do golpe de Estado. Vocês lembram disso, os dois presos, né? Pois bem, a gente tem novas gravações agora, gravações que adicionam mais um personagem nessa trama golpista. Trata-se do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, ex-assessor da Casa Civil do governo Bolsonaro, o coronel Elcio Franco. Ele era o número 2 do Ministério da Saúde, é bom deixar isso muito claro. A transcrição dos áudios foi divulgada ontem pela jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil. Eu vou ler para vocês aqui, vou passar alguns dos trechos antes da gente conversar com o Demore para situar todo mundo, tá bom? Então, em um dos trechos, o Elcio Franco fala a Ailton Barros, a conversa é entre os dois, sobre o então comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, não embarcar no golpe. E aí o que ele diz é o seguinte, gente, olha, eu entendo o seguinte, Virgílio, essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. O Virgílio era um comandante de um batalhão importante do Exército, mas a conversa continua, tá? Ele começa a elocubrar sobre o que o comandante do Exército poderia dizer para se defender. Porque o que dá a entender nessa conversa é que o comandante não queria embarcar e ele estava ali elocubrando como é que ele poderia se defender caso a armação, caso essa trama do golpe fosse pega. Então ele diz o seguinte, o Freire não vai, você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto. Mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer de pé junto? Porque ele está mostrando? Ele está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Assessoria. Ele está indo para a pior hipótese. E qual? Qual é a pior hipótese? Aí ele continua, porque aí o que ele está querendo dizer aqui no próximo trecho que eu vou ler para vocês? Vamos imaginar então que o golpe é pego, que Bolsonaro é preso, como é que o coronel Freire poderia se defender? Então ele diz o seguinte, deu tudo errado, o presidente foi preso, ele está sendo chamado a responder. Eu falei, durante o tempo todo, aí ele falando o que o Freire deveria dizer. Tem uma parte que é ininteligível. Durante o tempo todo, contra o presidente, falei que não deveria fazer, que ele não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg, desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Então, ele dando ali as explicações, né, Demore, como é que o coronel Freire deveria se defender caso o golpe fosse pego. E aí, em outro trecho, é importante a gente dizer isso, o Ailton Barros diz a Franco o seguinte, é preciso convencer o general Pimentel, esse alto comandante de M, a gente já sabe o que não quer fazer as P, é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 nomes. Então, Demore, fica muito claro essa armação, essa conversa entre os dois. O Elcio Franco agora mais um personagem entrando nessa história, e é gravíssima essa apuração e esses áudios que foram gravados, né? Fica comprovado que os dois, de fato, estavam tramando um golpe de Estado, estavam tramando um golpe contra a nossa democracia, e como dizer que Bolsonaro não sabia nada disso? A gente pode imaginar que isso também não é papo de boteco, né? Só de duas pessoas, né? Obviamente, com o andar da carruagem, talvez mais pessoas apareçam nisso, né? Mais pessoas compactuassem com essa ideia, né? A grande questão aí, que a gente vê o comandante do Exército também sendo colocado numa situação que, diferentemente do que pode parecer, porque muitas vezes tem aquela questão assim, o Exército faz de fato esses movimentos, que se chama hoje tradicionalmente de guerra híbrida, né? Então, dá sinais, depois dá sinais contrários da mesma coisa, né? Para parecer que existia algum tipo de acelerados, de malucos, né? De amotinados no Exército, mas no fim das contas, o Exército legalista, assim dizer, né? Evitou o pior. Então, essa tese leva a crer que o Exército nos salvou dos maus militares, né? Os bons militares nos salvaram dos maus militares. Na verdade, a linha de defesa que o Elcio Franco pensa aí para o comando do Exército não é essa linha, não. Na verdade, a única linha de defesa que ele apresenta é assim, o cara tem medo de encarar essa história, o que poderia ser um golpe militar, porque ele tem medo de dar errado, não porque tem medo de fazer. Essa é a grande diferença, né? Esse áudio está colocado aí,
essa linha de defesa, de argumentação, que, repito, é uma linha de argumentação que o Elcio Franco usa, né, para tentar convencer o comando, né? Não sei, a gente não sabe se isso chegou a ser falado para o comando. Isso é uma conversa entre Elcio Franco e Ailton Barros. Mas o grande medo é assim, que ele faz uma elucubração, né? Ele teria medo, né? O comandante teria medo porque ele tem medo de dar errado. Né? Porque aí se dá errado, ele pode dar tribunal de Nuremberg, ele pode ir, né? Que ele fala, não existe mais tribunal de Nuremberg, né? O tribunal de Nuremberg foi um tribunal temporário criado no final da Segunda Guerra Mundial para julgar os criminosos de guerra, né? De fato, vários foram condenados, inclusive à morte, né? Ou prisão perpétua. Mas hoje a gente tem o Tribunal Internacional de Haia que faz muitas vezes esse mesmo papel, né? Então, do que é que o Elcio Franco está falando ali? Olha, isso aqui até pode ser, mas aparentemente o comandante não vai encarar essa. Não porque ele tenha medo de não porque ele não queira dar um golpe de Estado, não porque ele não queira impedir que o Lula tome posse, não porque ele não queira manter as coisas como elas estão, mas ele tem medo de que, se der errado, vai estourar no colo dele, né? Esse é o grande medo que dá ali. Então a gente afasta também um pouco essa ideia de que apenas, eu não descarto que exista uma maquinação das Forças Armadas, de parte desse comando, né, que fica lutando esse jogo de mocinho bandido. A gente não pode descartar isso, mas não parece mais, simplesmente, Vigan, que é uma coisa assim, feita por laboratório, controlada por alguns militares, até porque você não pode argumentar isso no momento que você tem 3 mil pessoas invadindo a Praça dos Três Poderes, tentando quebrar tudo para manter o Bolsonaro no poder. Aquelas pessoas são incontroláveis, você não tem um teatro armado com 3 mil pessoas ali, né? Então, realmente, a gente viu que a coisa, em algum momento, ela saiu do controle. Esses manifestantes saíram do controle, não foram debelados na hora que devia ter sido debelado, e no entorno do Bolsonaro a gente vê que tinha pessoas que, isso aqui, vamos lembrar, gente, no pós-eleição. O Bolsonaro já tinha perdido a eleição, a gente não pode esquecer disso. Isso aqui é novembro, dezembro, né? Se não me engano, os áudios são de dezembro. Então a gente já tinha ainda gente no pós-eleição, nos estertores do governo Bolsonaro, no apagar das luzes, tentando convencer militares de alto calibre e, eventualmente, a gente vai ver no futuro se tem provas ou não, conversando com o próprio presidente derrotado da República para evitar que o governo tomasse posse e usar aquele batalhão de Goiânia que a gente falou na semana passada, que é uma espécie de batalhão de forças especiais, que tem uma infantaria de paraquedistas também, que seria o batalhão que seria ocupado, que seria comandado pelo próprio Mauro Cid. Mauro Cid estava na lista, né, prioridade A, para assumir esse comando em Goiânia. Então, vejam que essa conversa tem lógica. A gente não pode jogar isso na conta de dois malucos. Essa conversa ela tem um fio condutor, ela tem uma lógica e ela tem um objetivo. Agora a gente vai ter que esperar as investigações para saber se isso aí extrapolou o WhatsApp desses dois caras. Se eles falaram com mais gente, se mais gente foi informada, se outras pessoas opinaram e se essa conversa chegou, assim, de fato, no Bolsonaro e como ele respondeu a isso também. A gente já falou aqui durante a semana, a gente falou bastante semana passada quem é o Ailton Barros, né? Considerado pelo Bolsonaro um irmão. A gente mostrou até aquele áudio do Bolsonaro para ele que foi candidato no Rio de Janeiro, ele que era o contato do Coronel Cid no Rio de Janeiro também, ele que se auto-intitulava, né, o 01 do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que agora é importante a gente falar um pouco mais também, queria pedir tua ajuda para traçar o perfil do Coronel Antônio Elcio Franco, que era o número 2 do Ministério da Saúde na gestão Pazuello. Conta pra gente, pra nossa audiência, então, pra gente entender um pouco mais até a relação dessas duas figuras e o quão importante eles eram no alto escalão. Quem acompanhou a CPI da Covid lembra bem quem é o Elcio Franco, né, Leandro? Isso, o Elcio Franco é o famoso homem do broche de caveira, né? É o cara que foi na CPI com esse broche aí, ó. Isso aí é o Elcio Franco depondo na CPI. Vejam o contrassenso dessas duas imagens. Para quem não está nos vendo, só está nos ouvindo, isso aí é uma foto em close da lapela do terno do Elcio Franco no momento que ele está depondo na CPI. Tem um broche, um bottom do Ministério da Saúde e um bottom de faca na caveira em cima, né? Assim, o Elcio é pela vida ou pela morte, meu caro. Não há sentido você usar essas duas coisas, né? Então o cara é um faca na caveira que está no Ministério da Saúde, né? Então assim, e ele era o secretário executivo do Ministério da Saúde, era o número 2, ou seja, ele era o cara que estava acima dele, só tinha o general Pazuello. O Ministério da Saúde, durante a pandemia, ele foi
completamente militarizado nas suas funções executivas. Então, você tinha um general como ministro, você tinha aí o Elcio Franco como secretário executivo, os cargos abaixo, que eram cargos de confiança que puderam ser trocados depois da gestão do Nelson Teich Obrev, né, que durou um mês, né, 29 dias, para ser mais exato, se não me engano, e foi colocado, foi militarizado, então o nosso Ministério da Saúde foi militarizado. A gestão da pandemia, a gente viu, foi uma gestão assassina, uma gestão que guiou 700 mil pessoas à morte, né, no Brasil, que foi perpetrada por esse senhor aí, ele era o secretário executivo. Esse cara era também o responsável por fazer as grandes negociações de compras do Ministério da Saúde, então ele está diretamente envolvido em não ter respondido os e-mails da Pfizer, na tentativa de comprar aquela vacina indiana da Bharat Biotech, na tentativa de mandar um advance, como eles chamavam na época, né, um pagamento antecipado de $1 milhão para um paraíso fiscal, para comprar essas vacinas que nunca apareceram. Na semana passada, eu dei a notícia até no Desperta ICL, sobre o Paraguai, o país comprou vacinas da Bharat Biotech, nunca recebeu essas vacinas, está até hoje tentando reaver $5,5 milhões, esse dinheiro não vai voltar para o Paraguai, esse dinheiro, se fosse depositado pelo senhor Elcio Franco na época, não voltaria para o Brasil, era claramente um esquema de vacina pirata, de vacina fantasma, um esquema clássico de corrupção, que a gente viu na CPI da Covid. O Elcio Franco está envolvido nesse caso até o pescoço. Não aconteceu nada com ele, porque a CPI tomou as suas conclusões e o Ministério Público Federal e a PGR não levaram adiante os casos. Disseram, inclusive, que a CPI da Covid não tinha elementos suficientes para indiciar pessoas. Então, o Elcio Franco, que aparece aí pela segunda vez na nossa história recente, é um cara que está envolvido tanto nas vacinas fantasmas da CPI da Covid, quanto agora numa conversa sobre uma tentativa evidente de golpe de Estado e de impedir que o governo eleito tomasse posse. Ontem a Juliana Dalpiva trouxe uma informação, Leandro, de que até no próprio governo, né, nos ex-integrantes do governo Bolsonaro, esses áudios causaram mal-estar, né, causaram um desconforto. Inclusive tem muita gente preocupada, a gente, ouvido pela Juliana Dalpiva, chamou esses áudios de gravíssimos. Obviamente foi o tema político, né, de ontem e continua repercutindo muito hoje. A divulgação desses áudios pela Daniela Lima da CNN, e parece que até no bolsonarismo isso não pegou bem, né? O que nos leva a crer, Leandro, que a gente viu 4 celulares por enquanto, né? Imagina quando tiver uma apreensão maior de celulares, porque parece que não é aleatório, não, a gente pegou um celular e tinha uma conversinha golpista, que todos tinham, né, Mauro Cid, Elcio Franco, Ailton Barros, não me parece ser mais coincidência, né, parece haver um método e parece que o bolsonarismo todo, inclusive os membros do governo conversavam ativamente sobre esse assunto, né? Eles contavam muito com a impunidade também, né, William? E a gente tem que lembrar também de uma coisa, a gente não pode levar na conta dessas pessoas, e em momentos em que há conspiração no mundo todo, a gente também achar que assim, era uma tentativa de crime dos dois patetas, né? Assim, não interessa se eram os dois patetas ou não eram os dois patetas. O que interessa é o que eles estavam tentando fazer e conspirando, né? O que interessa é a materialidade, a tentativa de, né? Não importa se eram duas pessoas inteligentes, se eram duas pessoas que no intervalo entre um WhatsApp e outro estavam sentados tomando chá lendo Shakespeare, ou se eram dois patetas. Isso não vem à conta, né? Porque as pessoas usam muito essa estratégia que acaba descredibilizando, inclusive, uma eventual denúncia, porque a gente não tem denúncia contra essas pessoas ainda, vamos lembrar. Estamos na fase da investigação. O Lênio Streck ontem, no N1 aqui, vocês vão lembrar, ele lembrou muito bem, enquanto o Ministério Público, na figura da PGR, não fizer denúncia contra o Bolsonaro, denúncia contra essas pessoas, por enquanto, nada vai acontecer com eles. A gente está na fase da investigação policial. Agora, a gente não pode esquecer também, vamos lembrar de um caso mais recente, que acabou causando uma convulsão política no Brasil, que é o caso da Vaza Jato. Se a gente não tivesse vindo à tona com as matérias que foram publicadas, né, as pessoas iam falar, imagina que a Lava Jato vai ficar deixando rastro pelo Telegram, imagina que os procuradores vão combinar de vazar informação da Petrobras para a oposição da Venezuela para derrubar o Maduro, vocês estão viajando, isso aí é uma armação, isso aí é plantado. Não, gente, as pessoas são pessoas, as pessoas muitas vezes elas são idiotas, inclusive, né, elas são descuidadas, isso acontece de fato. Então a gente não pode também cair nessa porque o negócio não parece bem feito, né? Porque a coisa parece realmente um negócio dos dois patetas, dos três patetas, que não é grave. A Vaza Jato mostrou
que a Operação Lava Jato tinha 3 anos e meio de conversa de assuntos super sigilosos e delicados, inclusive super complexos, mas às vezes super humanos também, das pessoas tentando impedir o Lula de ir no velório do Neto, por exemplo. E aí você vai pensar, imagina que os procuradores iam falar, né, no Telegram, uma coisa dessas, iam deixar esse rastro. Falaram, deixaram. Tá lá, existiu, tá provado. E nesse caso aqui também, de novo, não interessa se parece um filme de comédia, né, do cinema mudo. De fato, essas pessoas são patéticas, mas elas não deixam de ser perigosas, né, William?